Mateus 16. O fermento dos fariseus. 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele respondeu, e disse-lhes: Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse: Olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: Porque arrazoais entre vos por não terdes pão, homens de pouca fé. 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofás levantastes? 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26.
Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16. O fermento dos fariseus. 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele respondeu, e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse: olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vos por não terdes pão, homens de pouca fé? 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofás levantastes? 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo.
porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16. O fermento dos fariseus. 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele respondeu, e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse: olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vos por não terdes pão, homens de pouca fé? 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofás levantastes? 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21.
Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16. O fermento dos fariseus. 1. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e, para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele respondeu, e disse-lhes: Ao cair da tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse: Olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: Porque arrazoais entre vos por não terdes pão, homens de pouca fé. 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofás levantastes? 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 15. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 25. Pois, quem quiser salvar a sua vida perdi-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.